Glória a Deus. Todos podem se assentar. Nosso tema hoje é uma questão imperativa do Espírito Santo nesses tempos, resgatando a oralidade no lar. Durante muito tempo a palavra de Deus foi transmitida de forma oral, transmitida de pais aos filhos. E parece-nos que esse recurso ele foi muito mais eficaz do que tudo que nós temos hoje. Então nós olhamos pessoas, eu, por exemplo, sou auditivo. Eu sou da geração baby boomer. Então sou auditivo, eu ouço bem e capto bem o que é transmitido, e pela audição eu consigo aprender. Agora, existem pessoas que são visuais, outras são sinestésicas, mas tudo que se pode imaginar hoje se aplica. Eu me lembro da igreja do Evangelho Pleno lá na Coreia, que no início da enciclopédia Illumina, o texto, o pregador anunciava o texto e imediatamente as telas de plasma naquela época já começavam a mostrar o pano de fundo, o que a gente chama de background, mostrava para as pessoas entenderem, e o desejo muito grande de que as pessoas entendessem aquilo que estava sendo lido, o texto, o contexto. Mas parece que as pessoas estão ficando cada vez mais rasas. As pessoas têm dificuldade para entender e muito mais, para atender à palavra de Deus. Nesse masquil de Asaf, um masquil, como já dissemos, é a canção do entendimento. Ele tem uma reflexão muito forte. Isso aqui está chamando as pessoas a usarem a sabedoria na transmissão da própria palavra. Então, abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mas contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Nós somos convidados nesse tempo a trazer de volta isso. Essa transmissão oral, ela se torna muito mais eficaz. A gente sabe de tantos recursos que a ciência oferece para que as pessoas, uma coisa antiga que podemos chamar de antiga, que é chamada leitura dinâmica, a leitura que era feita de uma filmagem que o subconsciente faz e que posteriormente ele passa aquele conteúdo para o consciente. O consciente é mais lerdo, mais lento do que o subconsciente é mais rápido, ele filma. E as pessoas muitos utilizam para ler livros, para guardar nos registros mentais conteúdos. Mas o que nós estamos ouvindo hoje? É bom nós lembrarmos de que o Espírito Santo, ele pode até trazer algo novo, porque ele é criador. Mas ele não apoia preguiçoso. O Senhor Jesus, falando sobre o Espírito Santo, diz: ele vos fará lembrar tudo quanto vos tenho falado.
existe uma organização religiosa, inclusive se dizendo até pentecostal, que desapoia totalmente a leitura aprofundada da Bíblia e que as pessoas não precisam se preparar para a transmissão dos oráculos de Deus, porque na hora Deus vai dar. Só que esse apoio na palavra de Deus é exatamente num texto que é fora do contexto. Jesus disse: quando fordes levados diante das autoridades, diante dos magistrados, não deveis vos preocupar com o que haveis de falar, porque na mesma hora o Espírito Santo vos trará o que deveis dizer. E aí, eles tiram um texto do contexto e transformam isso numa diretriz para uma organização religiosa toda. O que nós não estamos aqui para fazer comparações entre organizações religiosas, mas nós estamos aqui utilizando esse exemplo para lembrar do que é a dinâmica da oralidade. Uma geração falará a outra geração. E está muito claro de que eu sou da geração Baby Boomer, eu tenho uma certa dificuldade para transmitir para a geração Y. Eu tenho uma bastante competência para passar para a geração X, que é a geração seguinte. Já para a geração Y, eu já tenho uma certa dificuldade. E muito mais ainda para a geração Z. Isso enquanto mero ser humano. Lógico que, enquanto ministro de Deus, eu tenho que me preparar para dialogar com todas as gerações. Mas o que a Bíblia fala é algo como se fosse para hoje. As interrupções que estão havendo. O pessoal da geração Y diz que não consegue dialogar com o pessoal da geração Z. Mas é aí que está a palavra de Deus trazendo à tona a dinâmica do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, uma geração falando a outra geração. E a valorização disso. Eu tenho a responsabilidade de falar para o meu filho, sim. E falar mesmo. Utilizar a condição de auditivo do meu filho para falar. E falar das coisas boas. Falar, olha só, abrirei minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores de Deus, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então, o que Deus está falando conosco hoje? Precisamos resgatar a oralidade no lar. O diálogo tem que voltar. A transmissão das boas notícias. Contar milagres. Inclusive, quando os filhos sabem de que foram realmente alvo dos milagres de Deus, do milagre ou dos milagres de Deus, eles precisam saber, e às vezes muitos pais omitem isso. Vejam que a palavra que está aqui, não os encobriremos. Em outra tradução, não os esconderemos aos nossos filhos. Porque tem pais que escondem realmente. Tem vergonha de dizer, filho, você
foi curado numa tarde de bênção. Filho, você foi abençoado porque ia morrer mesmo. Mas Deus interviu na sua vida física, na condição de maravilhoso, e fez com que você estivesse vivo. Ele é uma demonstração de que Deus tem um projeto lindo na sua vida. Essas questões precisam ser resgatadas nos lares, nas famílias. E eu vejo que, como nós utilizamos ali na banner que estamos, esse é um grande momento de vermos as narrativas, de ouvirmos as narrativas das bênçãos, do derramamento do poder de Deus sobre as famílias. Que todos nós entendamos isso, que façamos a nossa parte para que essas gerações que já estão em evidência, como é o caso da geração Z, da geração milênio, essas gerações, elas sejam realmente conscientizadas a respeito de que existe um Deus que está no controle de tudo, um Deus que opera maravilhas, um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Que vamos cantar nesse instante, vamos nos colocar em pé, e que a palavra de Deus tenha encontrado guarida em todos os corações. Que acontece ao ouvirmos, ao lermos, ao lembrarmos dos conteúdos da palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas das vezes a gente não acredita no poder do Evangelho. Paulo define o Evangelho em Romanos 1,16 da seguinte maneira: não me envergonho do Evangelho de Cristo, e o termo que ele usa lá é dunamis, que é algo que promove realmente mudanças, de onde vem dinamismo, dinâmica. Então, essa palavra, ela faz a diferença na vida das pessoas. O apóstolo São Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A nossa pregação, a nossa palavra não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e poder. Por quê? Porque a gente precisa passar algo além da nossa dimensão do físico, do palpável. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos, para os nossos descendentes, que nós não estamos sozinhos, que existe um Deus atuante, presente, um Senhor Jesus que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso precisa ser afirmado, confirmado todos os dias, dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio. Agora, a gente acha que falando não vai colocar. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. O que está acontecendo hoje com a geração do quarto, que já nem mais, eu já acho que já a geração do quarto já está ficando para trás. Mas é um negócio terrível que tem acontecido na comunicação dentro dos lares. Agora, Deus, a partir desse texto aqui, do Salmo 78, nesses 4 primeiros versos, está nos convidando para resgatar o diálogo dentro de casa, mas o diálogo objetivo, o diálogo com o conteúdo.
E nós vamos orar nesse instante, pedir ao Senhor que repreenda toda a força, toda a interposição do inimigo entre pai e filho, entre mãe e filha, para que haja realmente diálogo, para que haja resgate, para que as casas tenham no mínimo uma refeição em conjunto todos os dias. Aliás, todos os dias, pelo menos uma vez por semana, né? Todos os dias muitas vezes não dá. Mas aquele diálogo precisa voltar na família para que as coisas boas sejam transmitidas. Senhor, a Tua palavra foi exposta e ela, falando de si mesma, diz que nunca volta vazia, mas ela faz aquilo que agrada ao Senhor. Eu não tenho a menor ideia de a quantas pessoas o Senhor está falando nesse instante. E em que situações estão essas pessoas, pais, filhos, membros de famílias, que perderam o ótimo hábito da refeição com a família toda, lugares onde o celular tomou conta, onde não há mais diálogo, existe até diálogo através do WhatsApp, dentro muitas vezes de uma mesma casa. Coisas terríveis que estão acontecendo. A tecnologia imbecilizou uma grande parte dos seres humanos. Mas hoje o Senhor trouxe essa palavra para todos nós. O que nos contaram nossos pais não ficará conosco, nós transmitiremos aos nossos filhos e os nossos filhos aos nossos netos. Todos ficarão sabendo que existe um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que salva. E no poder do Espírito Santo nós repreendemos toda a força do mal, toda a ira do inimigo, toda a interposição do inimigo entre pais e filhos, entre mães e filhas, está repreendido. Entre pessoas de uma mesma família, está repreendido. Que o diálogo volte, que as reuniões em família voltem, que o culto doméstico volte, em nome de Jesus Cristo. Faz essa grande maravilha, Senhor, em muitas casas, em muitas famílias, em nome de Jesus Cristo. Que nessa noite nós possamos glorificar o Teu nome pelos resgates gloriosos da comunicação familiar, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.